Você já ouviu falar sobre o termo tummy time? O que ele significa? Eu preciso mesmo fazer isso com o meu bebê? É o que vamos ver aqui nesse vídeo. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e de me acompanhar no Instagram, @Desimpede. Sou Rafaela Paiva da Desimpede e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. E afinal, o que é esse termo tummy time? Um termo estranho, nunca ouvi falar. Muitas pessoas podem estar se perguntando isso. Esse é um termo em inglês que significa tempo de bruços. Mas por que ele foi criado? Eu vou contar um pouquinho da história desse termo para vocês. Então, em 1992, a Associação Americana de Pediatria recomendou que os bebês dormissem de barriga para cima, porque foi observado que, quando os bebês dormiam de barriga para baixo, aumentava o risco da síndrome da morte súbita do lactente. E então, houve campanhas para divulgar essa informação de que a melhor posição para o bebê dormir era de barriga para cima. Com isso, muitos pais acabaram ficando inseguros de colocar o seu bebê de barriga para baixo, mesmo quando ele tivesse acordado. Após essa recomendação ser divulgada, foi observada uma redução em 40% na incidência dessa síndrome da morte súbita do lactente. E assim, muitos pais acabaram ficando inseguros em colocar os bebês de barriga para baixo, mesmo quando eles estivessem acordados, só deixando eles nessa posição de barriga para cima. Com isso, foi observado que esses bebês foram ficando com atrasos nos marcos do desenvolvimento motor e também foi observado um aumento na ocorrência de anormalidades da cabeça desses bebês, no formato da cabeça desses bebês. Assim, foi criado esse termo tummy time para incentivar os pais a colocar os seus bebês de barriga para baixo quando eles estivessem acordados, para que assim eles pudessem vivenciar essa postura e alcançar os marcos do desenvolvimento esperados. Tummy time é uma atividade física para o bebê. Ela deve ser feita nos bebês, em todos os bebês, até os 6 meses de idade. Você pode estar se perguntando, mas por que só até os 6 meses? Acontece alguma coisa depois disso? O que a gente tem que entender é que antes disso, esse bebê ele precisa ser colocado nessa posição. Ele não vai conseguir ir para essa posição sozinho, então é preciso que o adulto, o cuidador, coloque o bebê nessa posição. Ali por volta dos 6 meses, o bebê já vai ter uma autonomia em se deslocar, então ele já vai conseguir realizar essa transferência, virar e ele próprio ficar nessa postura de barriga para baixo. Mas antes disso, é preciso que o adulto coloque esse bebê nessa posição. Então, o tummy time é definido como o tempo em que o bebê é colocado de bruços quando ele está acordado, supervisionado por um adulto e em uma superfície rígida, de preferência o chão. Porque no chão o bebê tem essa estabilidade para realizar os seus movimentos e também não tem o risco de queda. A literatura traz que a recomendação para esse bebê ficar nessa posição é de mais ou menos 30 minutos por dia. Mas você não deve se apegar ao tempo. Você deve fazer com que esse momento seja prazeroso para você e para seu bebê. E é importante a gente entender que no início da vida do bebê, ele ainda está nesse processo de adaptação, então muitas vezes ele vai passar muito mais tempo dormindo do que acordado. O ideal é, quando esse bebê estiver acordado, querendo interagir com você, você coloca esse bebê nessa posição de uma forma que ele se sinta confortável. Isso é muito importante. Não adianta colocar o bebê nessa posição e ele ficar choroso, irritado, que isso não vai favorecer o seu desenvolvimento. Muitas vezes pode até atrapalhar com esse nível de estresse no bebê. Inicialmente, você pode deixar o seu bebê o quanto ele tolerar, de 3 a 5 minutos, normalmente eles toleram, e à medida que os dias forem passando, esse bebê vai se acostumando com essa posição e vai querendo permanecer mais tempo. Além disso, à medida que o bebê for crescendo também, ele vai permanecendo mais tempo acordado, mais tempo querendo interagir e ele vai conseguir ficar mais tempo nessa postura. Então você pode fazer várias vezes ao dia, em vários momentos em que o bebê esteja disponível para isso e com a tolerância que o bebê permitir. Você pode estar se perguntando, mas por que colocar o bebê de barriga para baixo? Por que essa postura de bruços? A gente tem que entender que o desenvolvimento do bebê acontece de modo céfalo-caudal, ou seja, da cabeça para os pés. E o que isso significa? Significa que o bebê precisa primeiro controlar os seus músculos da cabeça, do pescoço, conseguir virar, firmar essa cabeça, para ir descendo e chegando nas suas costas, na parte mais inferior, no seu quadril, nas suas pernas. Então, a primeira postura que o bebê começa a ter essa estimulação do controle da cabeça é na postura de bruços ou de barriga para baixo, ou também chamada de prono. Então, qualquer uma dessas nomenclaturas é a mesma coisa e também é a mesma coisa do tummy time. Essa postura, o bebê vai conseguir ir trabalhando os músculos da cabecinha, das costas
e assim conseguindo se desenvolver e alcançar os marcos do desenvolvimento esperado. Outra coisa importante da gente perceber é que esse bebê, quando nasce, ele tá todo fletidinho. Se você ainda não viu o nosso vídeo sobre o recém-nascido, o primeiro mês de vida, eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem. Esse bebê, ele nasce nessa postura que a gente chama de flexão fisiológica, ou seja, ele tá o tempo todo no útero assim, encolhido. Então esses músculos das costas do bebê, eles acabam ficando mais enfraquecidos. E esse bebê, ele precisa dessa oportunidade no seu ambiente para exercitar esses músculos. E a postura de barriga para baixo é o que vai permitir o bebê treinar essa musculatura. Como? Ele vai tentar levantar a cabecinha para olhar o que está à sua volta. Ele vai querer seguir as pessoas, os barulhos que estão passando em seu ambiente. Então, ao você permitir que o bebê fique nessa posição, o bebê vai conseguindo realizar essa movimentação e vai treinando e aprendendo a controlar os seus músculos. Outra coisa importante no tummy time é que esse momento ele deve ser realizado e supervisionado por um adulto. Não adianta você pegar o seu bebezinho e colocar ele lá de barriga para baixo e sair. Não, esse bebê ele precisa da interação, ele não vai querer ficar lá sozinho. Então, muitas vezes você precisa colocar um objeto que chame a atenção do bebê, precisa falar com o bebê para que ele tenha essa estimulação sonora. Às vezes você precisa pegar um objeto com a cor mais chamativa, o vermelho, o contraste, e mostrar na frente desse bebê um chocalho para emitir os sons e o bebê ter interesse em virar. Então, esse momento precisa ser atrativo para a criança, senão ela não vai querer ficar nessa posição. Além disso, às vezes o bebê pode ficar incomodado e não aceitar essa posição de primeiro. O que você pode fazer? Você pode realizar essa posição aqui mesmo no seu peito, né? É normal que os pais façam isso. Deitadinho, você e o seu bebê, coloque ele assim, que ele vai acostumando a ficar nessa posição. Você pode fazer isso segurando o seu bebê, colocando ele assim. Isso aqui também é o barriga para baixo, não é no chão, mas é uma transição, né? Algo que você pode tentar para que seu bebê comece a se acostumar. E você pode fazer isso na sua perninha, caso no chão ele fique mais incomodado. E por que o tummy time é tão importante para o bebê? Os estudos trazem que o tummy time tem uma associação positiva com a aquisição dos marcos do desenvolvimento do bebê. Além disso, esse bebê, por ser estimulado essa parte motora e ele conseguir adquirir os seus marcos do desenvolvimento, ele vai se desenvolver também em todos os aspectos. A gente tem que entender que esse bebê, ele é um ser todo interligado. Então, se a gente estimula e oferece oportunidades para que esse bebê movimente o seu corpo, acaba que indiretamente as outras partes do desenvolvimento também são estimuladas, como por exemplo o pensamento, a linguagem, a interação, as emoções, as habilidades sociais. Então o tummy time tem uma associação positiva com todo esse desenvolvimento. A gente fala que é o desenvolvimento global da criança. Como a gente conversou que esse desenvolvimento é da cabeça para os pés, então você inicialmente permitindo que o bebê vivencie essa posição para que ele consiga controlar sua cabeça, suas costas, os próximos marcos do desenvolvimento do bebê também vão ser alcançados. O bebê vai começar a firmar sua cabeça, depois a firmar suas costas, ele vai começar a conseguir rolar, se locomover e assim sucessivamente, vai começar a conseguir sentar. Todos os outros marcos eles são alcançados porque houve essa estimulação inicial que o bebê precisava. E outra coisa muito importante da gente entender é que esse primeiro ano de vida é essencial para o desenvolvimento do bebê. Lá na aula sobre o desenvolvimento infantil, a gente fala mais um pouco, se aprofunda mais nesse tema. Eu também vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem esse vídeo. Então, ao você permitir que esse bebê tenha essa oportunidade de se movimentar e de ser estimulado nessa fase inicial, isso deixará marcas para toda a sua vida, marcas positivas. Esse bebê irá se desenvolver como um todo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários as suas opiniões, se ficaram com alguma dúvida, que eu vou adorar responder. Um beijo e até a próxima!